Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, paz e santidade, salve Maria Puríssima. Estamos aqui no mais um podcast, Missão Desperta-te. Hoje um podcast muito especial. Eu falo que é um tributo, particularmente falando, a São José. Mês de março é mês dedicado a São José, a igreja dedica a São José. E nós estamos, assim, nesse episódio de hoje, dedicando ele inteiramente a São José, né? Quem é São José, a sua importância para os tempos atuais. E para falar de São José, uma pessoa muito querida, um irmão de caminhada, apaixonado por São José. Ele, juntamente com outros irmãos, é idealizador e coordenador de um projeto de evangelização, Acampamento São José. Vai estar falando conosco sobre o acampamento, sobre a sua vida, enfim, sobre vida com Deus. Seja bem-vindo, meu irmão Fábio, paz e graça. Valeu, Thales, a paz de Cristo. Muito feliz de estar aqui. Glória a Deus. Porque falar de São José para mim é como falar de um pai, né? Que na verdade é o que ele é para mim. Então, assim, fico muito honrado de estar aqui. Falar minimamente, né? Porque a gente não tem condições de falar tudo que ele merece. Que nós tínhamos que ficar o resto da vida falando, ainda seria pouco, né, Fábio? Exatamente. Irmão, antes de nós iniciarmos falando sobre São José, eu queria, assim, a gente sempre começa o podcast perguntando quem é o Fábio. Quem é a pessoa, no caso, quem é o Fábio. Quem é o Fábio? Fala um pouco da sua história aí, rapidamente, pra gente falar um pouquinho sobre São José. Bom, eu sou o Fábio Henrique, né? Meu nome, eu não sou daqui de Unaí, eu sou natural de Sabará, uma cidadezinha pertinho de Belo Horizonte. Sou, acho que o filho mais sem vergonha de Deus, né? Um dos mais pecadores. Fui resgatado. Glória a Deus. Sim, para a honra e glória de Deus. Sou casado com a Vânia, né? Quase 23 anos. Nós temos 7 filhos. 2 foi meus alunos. A gente não pode falar não revela a idade, né? Mas pois assim, 2. Nós temos 7 filhos, 2 no céu, né? Já intercedendo por nós, e 5 aqui conosco. Glória a Deus. Sou professor, né? Pregador também, missionário, né? Fui membro de comunidade Filhos da Misericórdia, né? Que já estiveram aqui, né? Já estiveram aqui. Por 15 anos eu fui missionário lá e hoje continuo aí firme na igreja. Nossa, glória a Deus. Fábio, assim, você falando aí, é o filho mais miserável, né? E é interessante porque as pessoas falam assim, as pessoas que estão de fora, né? E você deve ter passado por isso, como missionário a gente anda muito, a gente escuta isso, as pessoas que estão lá fora olham para nós e criam imagem, né? De uma pessoa santa e até pensa que para estar na igreja tem que ser só santo. E é interessante isso porque uma vez num encontro de formação eu falava isso, de formação para servos do movimento carismático, que nós estamos na igreja não é porque nós somos santos, né? É porque, pelo contrário, porque nós somos pecadores. Aí eu gosto sempre de citar assim, quando eu sou de uma família de 8 irmãos. E assim, eu sempre fui muito custoso. Muito, muito, muito custoso. E aí os meus irmãos sempre ficavam meio bravos com a minha mãe, porque para onde a minha mãe ia, a minha mãe me levava. E eu me sentia o máximo, né? Porque assim, eu me sentia na minha favorito. Na minha humilde soberba. Eu me sentia o cara, olha, minha mãe me levava e eu para mim, minha mãe tinha um carinho, gostava mais de mim do que meus irmãos. Até um belo dia que a minha mãe, na sua infinita, que Deus a tenha no céu, na sua infinita sabedoria de mãe, falou assim, olha, eu levo o Thales para onde eu vou, não é porque eu amo mais ele, é porque o Thales é muito custoso. Então se eu deixasse ele aqui, ele ia fazer uma bagunça. Então eu levo ele preso, como Deus, por debaixo das minhas saias. E aí uma vez Deus falou isso para mim, falou assim, olha, nós estamos na igreja, não é porque nós somos os melhores, é porque nós somos aqueles filhos, como você disse, os mais miseráveis. Que se Deus deixasse nós no mundo, nós íamos fazer mais bagunça do que aquelas pessoas que estão lá. Então, assim, você que está na igreja, você está não é porque você é o melhor, pelo contrário. Não, quando eu tenho alguns amigos, poucos amigos, assim, de anos, né, desde a minha época lá na minha cidade natal. E aí, o interessante é que, na época, todo mundo ateu, né, a gente aprontava muito e tudo, e depois que eu converti, eu tive a graça de 2 desses amigos meus vieram visitar aqui.
Então eles vieram me visitar e tudo. Aí eu já estava na igreja. E aí um desses amigos meu, querido amigo meu, assim, ele me fez uma pergunta assim, séria. Chegou sério lá em casa e nós saímos para comprar cerveja, e só eu que não bebia. Aí eu falei, não, vamos, vocês bebem, vamos comprar. Compramos cerveja, levamos lá para casa, eles bebendo e eu não. E ele falou assim, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa, hoje você fala na igreja? Eu falei, eu falo, a gente fala que a gente prega na igreja. Ele falou assim, mas o pessoal daqui sabe das coisas que você fazia antes? Tipo, será que o pessoal sabe? O pessoal, tipo, você já contou para as pessoas por esse medo mesmo de, olha, se eles souberem quem você é, caramba, eles não vão te querer mais. Aí eu falei com ele, eu acho que é justamente por isso que eu estou falando, é justamente por eles saberem. E eu acho interessante você falando isso, irmão, porque assim, quando as pessoas olham para o que nós éramos antes e o que nós somos hoje, falam assim, Deus existe. Principalmente quando Deus pega, igual você falou, uma pessoa tão bagunçada e você vê uma pessoa hoje mudar, você, nossa, realmente, para mudar aquela pessoa, é porque Deus existe mesmo. O jeito que ela está mudada hoje, transformada. Eu sempre gosto de falar isso, né? Deus nunca nos chama olhando o que nós somos, mas o que nós iremos nos tornar. Isso é fantástico em Deus, porque se Deus fosse olhar o que nós somos para nos chamar, Deus nunca teria nos chamado. E se a gente for honesto, né, e estivesse no lugar de Deus, eu mesmo falo, hoje eu tenho 29 anos de caminhada, se eu estivesse no lugar de Deus há 29 anos atrás, se eu estivesse no lugar de Deus há 29 anos atrás, eu não ia ter me chamado nunca. Às vezes eu pergunto, nossa, Deus, eu fui doido em aceitar o chamado, mas Deus foi muito mais doido em ter me chamado. Não tem como não amar, como diz Santo Agostinho, um Deus assim, que olhou para você lá, nosso Fábio, miserável, olha o homem que tá, corrupto, tudo mais, vou chamar ele assim mesmo, que coisa doida. É aquilo que São Paulo, que Deus fala, né, quando manda Ananias ir lá rezar para São Paulo, né, assim, mas ele perseguia cristão, mas é que Deus não olhava o que ele era, mas o que ele iria se tornar. Isso deveria, né, encher o nosso coração de alegria dos irmãos e de esperança. Louvado seja Deus pelo seu chamado, amém, viu? Amém. Irmão, assim, São José, eu queria assim que você, como você é o nosso entrevistado, então você que vai falar para nós, como que nasceu a sua devoção a São José? Eu trouxe aqui um livro de A Consagração a São José, as Glórias do Nosso Pai Espiritual, né, de um escritor inglês, né, americano, Donald. Então, assim, um livro belíssimo. Mas eu queria, assim, sua história pessoal com São José, como que nasceu a devoção a São José? Inclusive, esse livro tá na história. Tá na história? Tá na história. Fantástico ele, viu? Eu converti em 2008, né? Converti aqui já estava casado, já tinha um filho, né? Eu converti num encontro de casais com Cristo, né? Que eu fiz ateu e lá eu converti. E aí logo depois eu conheci a Comunidade Católica Filhos da Misericórdia, 1 ano e meio mais ou menos depois, eu entro para a comunidade. E aí nesse período eu comecei a estudar demais, não por vaidade, não por querer assim saber demais, mas por salvação, porque eu já tinha vivido metade da minha vida como ateu e muito certo das coisas que eu acreditava. Então, quando eu converti, eu tive um conflito intelectual e moral, porque eu passei a crer, mas eu não acreditava naquilo que eu cria, entende? Eu acreditava com a fé, mas a minha inteligência não me permitia abandonar tudo aquilo que eu acreditava antes. Então eu tive que fazer um processo de realmente ir moldando a minha inteligência para a verdade da fé. E aí, como entrou a comunidade também na minha vida, eu tinha 2 linhas de estudo, assim. Eu estudava para o campo mais teológico, assim, história da igreja, porque eu era muito contra a igreja, e toda função que eu pegava na comunidade, eu começava a aprofundar naquilo. Então eu ia ser formador, começava a estudar formação, estar na fraternidade, eu ia estudar sobre fraternidade. Então o meu processo de fé, ele veio nesse sentido assim, de estudo mesmo, para poder ir me convencer
daquilo que eu queria para mim a partir daquele momento. E aí veio um longo período assim, e eu fui estudando várias coisas diferentes, até quando chega 2018, eu, assim, por providência, eu achei um curso no YouTube de um padre lá, e aí tinha um link lá, eles falando que essas aulas eram dadas via Skype. Na época Skype. Na época era o Skype. Eu mandei mensagem lá do nada e eu entrei para esse grupo. E a gente começou a estudar. E esse grupo de estudo era um estudo do livro Compêndio de Teologia Ascética e Mística, do Tanqueray. Né? Adolf Tanqueray. E aí eu me apaixonei, foi como se fosse uma segunda conversão, assim, sabe? Eu me apaixonei por aquilo, por teologia espiritual, é o que eu estudo até hoje, assim. E aí começou com isso muitas necessidades na minha vida, então a necessidade de rezar mais, e veio a necessidade de ter um diretor espiritual. Eu falei, eu preciso de um diretor, sabe? De alguém que coloca a minha visão, assim, a linha no rumo certo. Só que você sabe que é um problema não aqui na nossa cidade, é um problema hoje na igreja. Os diretores. Encontrar diretor espiritual. E eu fiquei procurando. E numa dessas aulas, eu comentei isso com o padre, né? E aí ele falou que realmente era uma dificuldade, que não tinha mesmo e tudo, né? Mas que às vezes a gente não tinha um diretor e essa ajuda vinha do céu. Foi como se, sabe, a coisa assim, um estalo assim. E eu falei, nossa, São José. Foi de imediato. E aí eu comecei a rezar a São José pedindo um diretor espiritual. Mal sabia que ele seria, entende? E aí eu não gosto muito de ficar falando essas coisas, porque parece que a gente é místico, e não é isso, cara. Uma locução interior, assim, sabe? Me veio dele me dizendo que ele iria cuidar de mim, né, da minha direção. E foi tão providencial que comecei a tratá-lo como um diretor mesmo, né? E ele me deu 4 santos para cuidar de cada fraqueza minha, sabe? Então, hoje eu não falo que eu sou devoto de São José, né? Eu sou dirigido de São José e sou devoto de 4 santos, né? Que era tudo aquilo que eu precisava na época. Então, primeiro, Santo Agostinho, porque eu lutava muito contra o passado, né? Era uma luta muito grande, né? de conseguir assim, converter e deixar, né? Tem até uma música do Yahvé que eu cantava, chorava assim, nossa, mas eu chorava igual um menino, né? Que falava assim, né? Derrube as pontes do meu passado, né? Impeça-o de me alcançar, né? Eu cantava isso assim, chorava. E a conversão de Santo Agostinho, você sabe, tremenda. Foi uma luta muito grande para ele. A sua história assim baseia muito com Santo, assim, nesse aspecto, muito com Santo Agostinho, é o que, né, mais porque parece. Eu vejo assim que e talvez você pode testemunhar melhor para nós, né? Talvez a conversão mais difícil não seja dos hábitos, mas seja intelectual, porque você abandonar os conceitos antigos, você teve que reeducar, né? Porque você já tinha tudo planejado na sua mente, formado sobre igreja, sobre tudo. E você passar por esse processo de purificação é muito doloroso, né? É uma frase que eu gosto muito de dizer, que assim, que a última conversão é a conversão da inteligência. E é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. O pessoal fala assim, você abandonar hábitos assim como, vou usar assim, uma masturbação, um adultério, ou um vício, né? Tem as suas dificuldades, mas a intelectual... É porque às vezes você tem que não combater, mas você tem que abandonar coisas boas. Por exemplo, dentro da igreja, na nossa formação, a gente estava conversando isso aqui, no off aqui. Tem movimentos, tem coisas dentro da igreja que a gente ama, mas que, de repente, você aprendeu errado.
Entende? Não por culpa de ninguém, mas de repente Gostou. você aprendeu errado. Você vai buscar na tradição da igreja e fala, olha, isso aqui não é bem assim. Abandonar essas coisas é muito difícil. E o próprio abandonar o pecado, né, o Fábio? Porque, por exemplo, a gente pega assim, igual eu nasci num centro, numa família, nasci dentro do centro de Macumba. Eu me sentia bem lá. Se fosse por mim, eu não ia largar nunca. Eu larguei porque Deus me tirou de lá, não foi porque eu quis simplesmente. Eu também tenho raízes aí. Também. Então, assim, se você pega uma pessoa que tá lá numa vida assim, eles estão felizes, realizados. Entendeu? Então, assim, isso daí é complicado. Você entender. Aí a próprio conceito de palavra, a própria palavra conversão, nós estamos aí no tempo da quaresma, essa raiz, metanoia, é uma mudança de mentalidade. A questão daqui da inteligência realmente é difícil, né? Então aí Santo Agostinho entra na minha vida nesse sentido mesmo, assim, de tentar... porque estudar não é fácil, né? A gente fala, a gente gosta de estudar, mentira. Estudar é difícil pra caramba, né? Toma um tempo. É melhor ter experiências místicas do que estudar, né? Muito melhor, muito melhor. Aí Santo Agostinho entra aí. Aí depois entra Santo Tomás de Aquino, né? E por incrível que pareça, pela fé e a pureza de Santo Tomás de Aquino. Ele me deu Santo Tomás de Aquino por causa da pureza, porque a vida depravada anterior, você tá louco, entendeu? Elas criam imagens na sua mente que são difíceis de lutar. Então a pureza de Santo Tomás entra, né? A alegria de São Felipe Neri, né, que eu não queria perder. Eu sou uma pessoa muito... Eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Glória. Né? A alegria dele e a missão de família, né, que surpreendentemente vem de São Kolbe. Entendeu? Por quê? Porque ele morre para proteger uma família, né? Então, que era essa minha missão mesmo como pai, né? Que eu sou filho de pais separados e tudo, então tinha muita essa tensão de ser um bom pai ou não ser um bom pai e tudo. E aí, por que eu estou falando disso? Porque São José, ele é tão grandioso, né? Agiu na minha vida de forma tão assim grandiosa, mas no silêncio. Ele tem todas as virtudes, mas ele delegou na minha vida, para cada virtude que eu precisava, um santo Aí protetor. A gente vê, depois de Jesus e Maria, a pessoa mais humilde que pisou nessa terra. Porque ele é tão humilde, tão humilde, tão humilde, que não quis você para ele. Exatamente. Não, ele poderia, porque nele encerra tudo isso que você falou. A pureza de Tomás, né, a alegria de Felipe Neri, a proteção de Kolbe e tudo mais, de Santo Agostinho. Mas ele deixou você procurar outros amigos dele. Exatamente. Que pode te ajudar nesse caminho. E aí, a partir daí começa, né, meu caminho com ele, né? Aí, em 2020, é lançado esse livro lá nos Estados Unidos, né? E que livro, né? Nossa, esse livro é maravilhoso. Você acredita, Fábio? Eu sou apaixonado. Você me conhece, eu sou apaixonado por leitura. Eu falei assim, eu tenho 2 sonhos quando eu para aposentadoria. Eu falei que eu quero aposentar só para me cumprir 2 sonhos. O primeiro é poder ficar na missão, viver para a missão, rezar mais. E o segundo é só para ler. Tem uma biblioteca em casa. Ai, não, nem me fala nisso, não. Nossa, minha esposa que não me escute. Ela fala assim, meu Deus. Aí ela fala assim, Thales, aqui toda semana, todo mês chega um livro. Mas assim, eu sou apaixonado por leitura. E eu não tinha conhecimento desse livro até o ano passado. Foi através da minha esposa, que ela se tornou muito devota de São José, mas eu não tinha conhecimento desse livro. Então você teve acesso nele em 2020 em inglês, quando ele foi lançado, né, lá no... Eu posso estar enganado, mas acho que foi em janeiro de 2020 que ele foi lançado. E aí ele tem não só o livro, mas ele tem um apostolado, né, de São José, muito grande. Muito forte. Eu conheci esse apostolado. Olha só, ele foi lançado aqui no Brasil, a primeira, deve ser aqui, porque é a versão em português. Né? Foi no outro ano. Março de 2021. Março de 2021. Que já era o ano de São José, já. E aqui ele está
Aqui é mesmo, o lançamento dele aqui nos Estados Unidos foi em 2020. Então você pegou bem no lançamento. Logo depois do lançamento eu conheci por acaso, assim. 2021 pesquisa. Foi o ano dedicado a São José. Que foi onde o Papa Francisco escreveu, Pater Cordis, né? O Pai do Coração. Em 2020 mesmo começa, né, o ano de São José, em 8 de dezembro de 2020. Isso. Começa, e em 2021, quando ele é lançado, a gente já estava no ano de São José. Caramba. Ele tem uma imagem belíssima, que é a imagem de São José, Terror dos Demônios, que é exclusiva dele, do apostolado dele, que ele mandou fazer. Depois você pesquisa, assim, é uma imagem muito bonita. Porque a imagem que nós temos dele, São José, Terror dos Demônios, é ele com Satanás, quase estilo São Miguel, né? Essa ele tá com o manto verde, tá também assim com o menino Jesus. Isso, e uma lança, assim, é essa aí. E os demônios sobre os pés, mais ou menos assim, não é? E a lança tá assim, mas o menino Jesus também tá segurando a lança. Isso que é o mais bonito. Ele tá com ele no colo, tem a lança, ele com a lança se matando o demônio. E é interessante você falando disso daí, porque na última aparição de Nossa Senhora em Fátima, São José aparece. Então, assim, mostrando também essa luta, também, esse combate. E por isso que Nossa Senhora fala que nos fins dos tempos, o último combate do demônio será, né, pela família. E São José estava lá. Exatamente. E aí começou, eu fui conhecer esse livro, ele em inglês lá, eu achei ele. E depois disso, começa o ano, eu fui e fiz a consagração a primeira vez, né? Aí em 2021. 2021. Aí quando chegou o livro aqui, eu li ele e achei um PDF pirata lá, né? Não posso falar, mas achei um PDF. Eu tenho esse PDF. Né? Eu li ele em inglês, mas eu não fiz a consagração. Aí eu fui fazer depois. Só que quando ele chega aqui em março, no Brasil, quando chegou, eu não comprei de imediato. Então, aí eu não consegui fazer a consagração no dia 19 de março. Né? Aí eu fiz no dia 1º de maio, que é o que eu renovo todo ano. Então, por isso, assim, por questões de logística, eu faço sempre a minha consagração a São José. Por isso que eu te falei que era uma imagem de São José. Operário. Eu fiz a consagração ano passado. Minha esposa, assim, ela é devotíssima de São José e ela conheceu São José, assim, os sacerdotes, né, quando são instrumento de Deus mesmo, né, já são instrumento de Deus, mas quando se deixam levar. Mas, assim, Padre Mário Sartori, lá do Paraná, ela deu um apostolado também muito forte. Nós falávamos sobre isso no off aqui, e minha esposa conheceu São José através dele, aproximou, aumentou a devoção, e lá em casa foi consequentemente também assim, eu já sempre teve uma devoção a São José. E é interessante que você falando aí em 2021, né, época de pandemia, né, 2020, 2021. Eu em 2021 foi a minha consagração a Nossa Senhora. Foi similar a você, eu tive o contato mais profundo com São Luís em 2020. E aí, em 2021, que eu fiz a consagração a Nossa Senhora. E agora, o ano passado, a São José, também através do livro. Só que eu fiz, eu não tinha ainda o livro. Na verdade, eu ganhei ele de presente esse final do ano, início desse ano. Mas aí eu fiz também foi através do site do padre Mário Sartori, que a gente teve o contato. Ele tem um programa de formação, de preparação para a consagração a São José. Então, aí esse ano eu adquiri, assim, a minha renovação, que é bem no dia 19, já está sendo feito através dele. Bom, né? Ele é muito bom, ele conta muito, né, a história de São José. Tem uma história interessante sobre esse livro, não sei se eu já cheguei na parte? Não, se você está dando spoiler. Não é do livro em si, né, é dos bastidores do livro. Porque o padre Donald Calloway, ele foi fazer pesquisa, né, para poder escrever esse livro. Então, e ele é novinho, né, Fábio? Ele é novinho. Nossa, as pregações. Seus irmãos. Agora ele tá barbudão. Tá barbudão? Assim. Tá barbudão. Nossa. Mas as pregações dele são maravilhosas, assim, maravilhosas. Vamos ver se na edição, quando nós postarmos pros irmãos, o Cleito que joga a foto dele atual pros irmãos ele barbudo, viu? E aí, então ele foi pesquisar, ele foi estudar bastante sobre São José, e aí ele percebeu que
ao longo da história da igreja toda, nunca teve, na época, nunca tinha tido um ano dedicado a São José. Aí ele falou, nossa, mas como, né? Porque a devoção a São José, eu percebo ela muito diferente da devoção à Nossa Senhora. A devoção à Nossa Senhora, eu digo assim, na igreja, Na tá? igreja. Ela é muito popular. Isso. Ela vem assim, uma devoção popular e a igreja vai absorvendo aquilo ali. A devoção a São José, ela vai crescendo muito a partir dos papas. Sabe, os papas, são muitos papas ao longo da igreja que vão falando sobre São José e vai entrando essa devoção na igreja. Eu vejo essa diferença. Isso é até questão histórica também, né? Assim, o primeiro mesmo a falar, e foi a partir dele que foi perdendo a resistência, né? A proximidade, porque assim, no início da igreja, a proximidade de São José era um pouco complicado, porque os próprios membros tinham medo de confundir com a autoridade de Cristo. Exatamente. Colocar um no lugar do outro. Né? Vai ser Santo Agostinho que vem. Tinha que ser Santo Agostinho, né? Não, Santo Agostinho, ele fala muito da pureza de São José. E olha que interessante, já naquela século quarto, né? Ele já, até a própria iconografia de São José, ele já dava pitaco, né? Sim. De que São José era sempre pintado como um velho. Né? E assim, e até hoje, né? Agora mudou muito uns tempos pra cá, mas você vê ele um velhinho, e não era assim. Não né? era assim. Não era assim, apesar que a igreja não tem nada oficial assim, mas a gente pega as histórias, um pouco de arqueologia também, a gente vai ver que não era assim. Exatamente. Mas interessante você falar sobre isso, viu? Aí o que acontece? Aí ele viu que não tinha, aí ele vai e escreve uma carta para o Papa Francisco. Tem uma foto. Isso eu não sabia. Será que aqui tem no livro a foto dele com o Papa Francisco? Eu não, acho... porque essa daqui é a edição. Não, eu não sei se eu acho que não. Não, mas o nosso editor vai achar isso aí e vai colocar lá. Não é assim que você fala? Isso, ele faz tudo aqui. Ele faz de tudo. Aí tem um bispo amigo dele, americano, que ele fala com ele sobre isso e ele fala assim: olha, eu estou indo para uma audiência com o Papa. Se você quiser escrever para ele. E aí tem a foto do Papa recebendo essa carta. Entregue pelas mãos do bispo, porque eu me esqueci o nome aqui. Moço, O próprio padre Donald Calloway, ele fala assim, olha, eu não sei se ele leu. Eu sei que a carta foi entregue. Um ano depois, o Papa Francisco vai instituir o ano de São José, né? Então, assim, é uma história interessante, assim, de bastidor desse livro. A gente tá supondo aqui muita coisa, né? Mas, assim, eu também, a gente pode supor, não é o fato, a gente não estava, mas, assim, que o Papa Francisco também era muito devoto a São José, pode né? ter sido uma confirmação para ele, isso, né? Porque o que a igreja diz, né? Que a história vai dizer, e a gente vê nas notícias, assim, logo depois, quando ele foi escolhido Papa, ele pediu para trazer mais São José, que tinha um São José dormindo, né? E até nos anúncios, nos pronunciamentos dele, ele já falava isso, né? Que debaixo lá do São José dormindo tinha um monte de carta de pedido deles, né? Que era uma devoção mais recente, né? De São José dormindo. Então, eu acredito que sim, que ele deve ter lido e talvez pode ter sido até uma confirmação. Uma confirmação para ele, Esse dado eu não sabia, então não. Mas é muito interessante. Ele sempre comenta, assim, nas pregações dele, tudo é muito legal. É um livro maravilhoso, assim, compensa ler, né? Mesmo que você não faça a consagração. A consagração. E ele é interessante porque, assim, ele é baseado em 3 partes, né? Você tem a primeira parte ali, que é a consagração mesmo, o ato. Aí no meio dela tem os textos que ele vai falar sobre as glórias de São José. E no final, a terceira parte é as orações. Muita oração boa, né? Boa. A consagração escrita por ele é maravilhosa. Aí tem as consagrações. E tem uma consagração diária aí, que eu faço essa oração diariamente. Assim. Ela é diária? Eu não... Tem uma consagração diária. E ele, assim, é um monte de santos, né? Isso, Olha só. Não, ótimo. Fábio, São José, assim, você tem um apostolado, iniciou um apostolado com os homens, né? Agora você tem um acampamento São José. Esse ano vai ser a terceira edição. Como que surgiu? Assim, a gente sabe que nasce de uma devoção a São José.
Mas, assim, em que momento você sentiu, Deus inspirou, surgiu essa inspiração no seu coração? São José é para todos, né? São José é para os homens, mulheres, casados, solteiros, crianças, né? Ele nos auxilia para todos. Mas a primeira coisa que a gente pensa são os homens, né? É um modelo para o homem, né? Então, por causa de São José, eu comecei a ter muita vontade de ter um apostolado assim, para ajudar os homens, né, a serem homens de verdade, assim, muito tempo atrás. Tanto que na época da comunidade eu ajudei dentro da comunidade em 2 encontros, né, tivemos lá 2 encontros para homens. Depois que eu saí não teve mais, agora graças a Deus voltou, né? Tá tendo uns encontros agora de oração. Toda primeira sexta-feira do mês já tá tendo... Exatamente, então já fica até o convite. Fica até o convite, a comunidade Filho da Misericórdia, toda primeira sexta, ontem já teve... Ontem teve. Com o Chiquinho, né? Ontem foi o Francisco, tava lá, o Chiquinho tava lá pregando pros homens. Exatamente, então... E aí eu sempre quis isso. E como, por eu ser professor de inglês... Eu estava sempre pesquisando coisas assim em inglês também, né? Ampliar um pouco assim um leque. E aí tem um pessoal de um podcast muito bacana que é só para homem, chama Catholic Men Show, se não me foge o nome. E esses caras têm um retiro. E o retiro deles é muito bacana, assim. É um retiro que mistura espiritualidade, né, com coisas práticas do dia a dia, assim. Então, é um acampamento também, é feito num lugar muito bonito, parece um mosteiro, assim. Então, você vê adoração, Santa Missa, mas também churrasco, os caras aprendendo a fazer coisa, molar faca, umas coisas assim, sabe? E eu achava aquilo ali maravilhoso, e eu era doido para fazer aquilo. Falei, cara, a gente tem que fazer isso. Isso é, anos atrás. E eu mandava esses vídeos aleatoriamente para um monte de gente, para um monte de homem, entendeu? E mandava isso aí, todo mundo falava, não, legal, legal, mas não saía disso, né? E aí mandei para o Wesley também, o Wesley da Renovação. Eu nem lembro de ter mandado isso para ele, para te falar a verdade, mas eu mandei para ele. Aí passaram-se anos, eu estou lá em casa de boa, chega a mensagem do Wesley. Aí ele me reenvia o vídeo. Lembra que você me mandou isso e tudo? Eu falei, lembra. Ele falou, vamos fazer? Eu falei, Wesley, vamos aí. Vamos, eu tô junto, ajuda aí. Para mim já tinham até programado já. E não, então vamos fazer e tudo. Aí ele foi e falou com o Sérgio, doutor Sérgio, mostrou para ele o vídeo, falou, nossa, eu queria muito fazer isso aqui e tudo, precisava de um lugar. Aí o Sérgio falou assim, olha com o Juninho da Cavão, que ele tem uma fazenda lá, de repente ele empresta para poder fazer. Aí esses 4 aí falaram, nossa, a gente tem que fazer isso. E aí começamos a conversar e tudo. O primeiro acampamento ele foi feito em menos de um mês. Em menos de um mês a gente programou, fez tudo, chamou gente de Brasília para vir, que a gente nem conhecia direito, mas que tinha um apostolado de homens lá também. E aí surgiu nessa intenção, que é os moldes desse acampamento lá dos Estados Unidos, né? Que é unir espiritualidade, mas também unir essa questão prática do homem. Então lá a gente tem oficinas práticas daquilo que o homem precisa no dia a dia, que é uma forma de combater essa luta que se tem hoje em dia da sociedade para acabar com a masculinidade, né? A masculinidade hoje, ser homem é ser tóxico, que é a palavra da moda. Ou tudo que se refere a ato masculino se torna tóxico. Se torna tóxico. Então, recuperar isso. E uma terceira vertente que é não somente evangelizar esses homens, né? Não somente ajudá-los a ser homem de verdade, mas tentar de alguma forma inseri-los na igreja. Então, o acampamento de São José, ele não tem uma vida própria, né? E nem uma espiritualidade própria. Não é um movimento, nem uma pastoral. Não. É um sopro. Exatamente, um sopro. Então, aí tem o Sérgio, que é da Opus Dei, né? O Wesley, que é da Renovação Carismática. Aí nós chamamos, até na época nós chamamos o Murilo para poder ajudar, que é de uma nova comunidade.
O que é a intenção nossa? Era chegar lá, por isso que a gente queria gente trabalhando de todos os lugares na igreja, para no final os homens escolherem onde eles se identificam mais. Então, eu queria ter alguém de Nova Comunidade lá para poder falar dos Filhos da Misericórdia. Eu queria ter alguém da Renovação para falar dos grupos de oração. Então, tem gente que tem uma espiritualidade mais contemplativa, que ia lá para Opus. O encontro de casais, para quem é casado. Então, são esses 3, né, ramos do acampamento de São José, né? Que é fortalecer a espiritualidade, né, a vida prática e o serviço também. Com São José como pano de fundo, inspirando tudo. Eu não sei se é só pano de fundo, se é pano de coberta, se é travesseiro. São José tá ali. Mas assim, todo. E é interessante você partilhar isso, porque senão tem muitas pessoas que correm o risco de fazer uma interpretação errada. Está copiando outros acampamentos aí de cunho protestante ou de coach, assim, né? Nada a ver. Uma espiritualidade totalmente católica, inspirada em um evento católico também nos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Não tem nada a ver com esses laranjas aí. Então, esse ano vai ser a terceira edição. Terceira edição. Vai ser quando? 1, 2 e 3 de maio. Já tá aí nas portas. Dia 19 agora, né? Coincidência, será? Dia 19. Será por que 19? 19 de março, será o quê? O que a igreja celebra nesse dia? Dia 19 de março começam as inscrições para o acampamento, né? E aí, vai ser aberta a inscrições via internet, no Instagram. Vocês têm um canal ou não? Tem um canal. Tem um canal. São José Acampamento, né? No Instagram. Lá tem um link para um grupo do WhatsApp, que não é um grupo de mensagem, nem nada, é um grupo para inscrição mesmo, né? A gente solta o link primeiro lá dessas inscrições e depois divulga. O link é feito pela internet mesmo. Então, assim, se eu pego assim, um exemplo, irmão. Tenho lá uma pessoa X do mundão mesmo, não participa de nada, vai a primeira vez no acampamento. Fez o acampamento, recebeu o impacto, e aí? A partir daí, porque o acampamento não é uma pastoral nem um movimento, ele é um sopro. Aí vocês fazem o que com ele? Vocês encaminham ele para... Aí ele pode escolher, você fala assim, não, eu quero dar sequência, e agora? Aí vocês têm alguma continuidade depois ou só encaminha ele para a comunidade ou grupo de oração? Isso, aí ao final a gente tem esse grupo lá, né? O grupo, ele é silencioso, mas ele permanece lá, mas a gente encaminha mesmo, assim, fala mesmo dos outros serviços na igreja, né? Para poder, porque a gente não tem ainda condições de fazer uma continuação, né? Para ele, não sabe, na verdade, o que Deus quer disso, para onde que São José vai nos levar, né? Vocês estão iniciando. É só a terceira edição agora. A intenção é essa mesmo, que as pessoas vão para a igreja, né? Vão servir a igreja e tentar crescer também na igreja, né? Uma coisa interessante que aconteceu de forma assim natural, porque o que eu achei? Que o primeiro encontro, por ser para homens, eu programei para 14, 15 homens, eu imaginei. Porque quando eu estava na comunidade, a gente fez um encontro lá e deu 14 homens, então eu tinha esse número na cabeça. Se a gente conseguir fazer para 14, nós vamos ficar felizes. Fizemos para 40, né? O primeiro. E aí, uma característica muito forte é que eu acho que 60% dos homens que fazem não são de igreja. Ou estão afastados, ou não têm uma vivência na igreja mesmo. Então, isso está casando muito, sabe? Essa troca de e isso aí chama atenção, porque deveria ser todas as nossas evangelizações, né? Porque quando nós fazemos um encontro de evangelização, nós queremos pegar aquelas pessoas que não estão na igreja. Agora, você vai pescar em aquário, não faz muito sentido, né? Exatamente. Aí eu vou fazer um encontro de evangelização, mas só vai gente que já está na igreja. Então, se tem... Nós precisamos de conversão, precisamos desses anúncios, mas o objetivo daquele encontro específico é pegar quem está de fora da igreja. Exatamente. Então vocês estão atingindo. Então o acampamento já tem feito isso. 2 coisas que chamam a atenção. Primeira, essa. E a segunda, o número de mulheres entrando em contato com a gente. Para fazer um acampamento. Para os maridos fazerem. Caramba. Mas foi algo assim, eu fiquei surpreso. Pode pegar no Instagram nosso, o maior número de seguidores são mulheres.
Aqui o Naí tem um grupo de leitores, né? De São José também. Então, surgiu depois do acampamento. Eu acredito que Deus já estava ali trabalhando no coração do Diácono Márcio, né? Agora é Diácono Márcio. Ele fez o primeiro acampamento, e quando ele saiu de lá, ele colocou isso aí em prática, que já é um fruto. No primeiro acampamento eu vi lá, que eu preguei, eu vi lá também participando. Então, depois eu acompanhei eles nas redes sociais. Aí eles têm um grupo tá indo. Chama, acho que Aos Pés de São José. Aos Pés de São José, é um grupo de leitores. Eles tiveram o primeiro retiro deles esse ano. Foi. Fruto do acampamento, glória a Deus, hein? Foi muito legal mesmo, assim. Foi muito providente. Aí vocês estipularam a quantidade de inscrição ou vocês deixam aberto? A gente imagina que a gente consegue fazer até para 50 homens, assim, pela nossa estrutura. Nossa equipe é pouca, então nós vamos abrir 50 inscrições nessa terceira edição, assim, né? E pode fazer mais de uma vez também, não precisa fazer. Qual que é a idade mínima? 18 anos. 18 anos. Homens de 18 anos não precisa ser casado, né? E aí lá dentro, a gente já teve primeiros socorros, né? A gente já teve defesa pessoal, né? A gente já teve parte de exercício, né? Exercício físico mesmo. Então tem essas oficinas, né? E nesse próximo também a gente vai ter algumas oficinas aí. Aí sim, se vocês baseiam o encontro nas virtudes de São José. Isso, aí cada edição vai ser um louvor a São José que tem na ladainha, né? Então nós vamos seguir a ladainha. Vocês fizeram, o primeiro foi baseado em quê? Qual foi? Você foi seguindo a lógica da virtude, da ladainha? Ou? Não fomos seguindo a inspiração. Nós fomos seguindo a inspiração. E aí acontece que, como a gente vai fazer ele 2 vezes por ano, né? Até agora tem sido 2 vezes por ano, sempre em maio e em setembro, que nós vamos fazer ele. Então, esses 2 temas, eles vão ser relacionados, sabe? Mais ou menos relacionados assim. Então, o primeiro foi São José Fortíssimo. Isso, São José Fortíssimo. Esse, o próximo agora, como ele vai ser em maio, né? Ele vai ser São José Modelo dos Trabalhadores. Né? Isso mesmo. Então não estamos seguindo a ordem, não, mas estamos sempre tirando aí, vai seguindo a ladainha. Tudo inspirado daqui, os irmãos que nos acompanham, é um evento totalmente baseado naquilo que a doutrina, que a igreja ensina. Ó. Exatamente. Isso é muito da segurança, né? Que bom. Irmão, assim, São José hoje, a figura de São José hoje, é mais do que necessário para esse tempo que nós estamos atravessando, né? A humanidade, a igreja, a sociedade de forma geral, porque é um tempo onde a imagem do homem está sendo estragada, né? Você olha, não precisa ir muito longe, né? Você pode olhar aí ao redor ou nas redes sociais, você vê aí mostra uma imagem de uns homens muito afeminados, no sentido bem pejorativo da palavra mesmo, diminuído, fragilizado. Então isso é urgente, né? Esse resgate da devoção a São José. O São José ele sempre foi levantado para uma grande necessidade do mundo, né? Então, assim, a primeira vez, né, que um Papa chama o auxílio de São José foi São Pio IX, né? Que era um período em que a igreja era muito atacada, né, politicamente falando, né? Ele teve até que fugir e tudo, então... Tem que procurar asilo, né? Exatamente. Então, para um auxílio político mesmo, de perseguição da igreja, né? Depois vem São Leão XIII, né? O Papa Leão XIII, né? Melhor dizendo, o Papa Leão XIII, por quê? Porque era um momento em que crescia muito o ateísmo, né? O materialismo, assim... Questão da revolução e tudo. As pessoas se afastando da fé. Depois, Pio XII, né, que era a questão do comunismo, né? E se eu não me engano, foi o próprio Papa Pio XII que instituiu foi Dia do Trabalho. Dia do Trabalho. Dia do Trabalho não, né? Já tinha um dia do trabalho, ele cristianizou o dia do trabalho. Ele pega lá, que inclusive a mesma data, que era uma
Era um clamor comunista, né? Era um clamor comunista e falou, não, vamos transformar essa festa comunista. São José Operário. São José Operário. Foi Pio XII mesmo. Depois, que eu me lembro de cabeça, São João Paulo II. São João Paulo II. Que era um momento para as famílias, né? A família muito atacada e tudo. E hoje, eu acredito, humildemente, assim, falando, né? A gente teve o ano de São José que tem muito pouco tempo, então a gente está na mesma época, né? Que é a questão da masculinidade. Né? E isso, quando eu digo essa questão da masculinidade, não é uma urgência somente para os homens, mas para a mulher também. Sim. As mulheres estão sendo educadas a ter raiva dos homens. E parece que, assim, é claro que é bem pobre a comparação, mas assim, eles falavam assim, antigamente quando eu recebia notícia que era uma mulher, causava, entre aspas, tristeza, né? Porque sonhava com ter um filho homem. Parece que hoje, assim, uma comparação bem pobre criou-se, se ter um filho homem já é uma tristeza. Porque, exatamente. Estão treinando as mulheres para isso. Né? Então a gente precisa muito hoje desse olhar para São José para entender quais características nós homens precisamos ter. Né? Buscar dele isso. Ele é a inspiração, né? Ele é a grande inspiração para vários modelos de homens, digamos assim, entende? Dependendo de se é casado, se é solteiro, se é missionário. Essa gente fala assim, o meu apostolado missionário, ele é consagrado a São José. Então, assim, eu não vejo um missionário tão fiel igual a ele, né? Na história da humanidade, né? Então, eu vejo ele como exemplo de missionário, exemplo de pai, de protetor, de provedor, de trabalhador, tudo, né? De castidade, de fidelidade, de honestidade, humildade. Então, assim, é infinito. Se a gente for aí apontando cada um disso aí que você falou, começando de cima, a questão da missão, por exemplo, da sua missão. A gente sabe que hoje, pós-Concílio Vaticano II, né, o leigo, ele assume um protagonismo dentro da igreja que ele não tinha antes. Né? E não vamos julgar aqui os efeitos disso, se foi bom ou não. É uma realidade, certo? Que a gente tem hoje é necessária, né? Tornou-se necessária por causa de N fatores aí hoje na igreja, mas corre-se um risco muito grande de, vou te dar o seu exemplo, o Tales, que é um missionário, mas que o seu chamado por Deus não é ir pregar lá no Paraná. O seu chamado principal é ser pai e esposo, ou esposa e pai nessa ordem, né? Então, quando você olha para São José, você percebe assim, eu, na minha humildade, como é que você fala lá na minha humilde soberba, né? Eu penso assim, de tanta coisa que São José poderia ter feito naquela época, que poderia estar escrito nos evangelhos. Não está. E não está, porque ele foi pai, ele foi esposo da Virgem Maria. A missão dele foi essa. Com certeza ele fez muitas outras coisas. Ele não era um passivo, não. Ele fez muitas outras coisas. E os próprios relatos, nós estávamos falando hoje aqui de André Bessette, São José Copertino, quantos milagres, experiências místicas através de São José que teve, que a grande maioria não sabe. E nem nunca vamos saber. Nunca vão saber. Então, assim, com certeza, assim como está no Evangelho, no final do Evangelho de São João, quando Jesus disse: há muitos outros milagres que não estão contidos nesse livro, que se fosse colocado num livro, nem todos os livros do mundo inteiro, não ia dar com nenhuma biblioteca. Então, assim, a mesma coisa, parafraseando isso, São José, com certeza, muitas coisas estão que não está aí, realmente foi só o essencial, né? Exatamente. Eu acho que assim, é um modelo que a gente precisa ter de certeza da nossa missão. Entende? Esse é o primeiro modelo. Você precisa ter certeza daquilo que Deus te chamou. Você pode fazer muitas outras coisas, mas você tem que ter essa certeza. Deus me chamou para isso, certo? Então, um exemplo, você como esposa e pai, se parar de pregar, se Deus decidir que você não vai pregar, isso não pode causar tristeza.
entende? Porque você sabe da sua missão, né? Se você for um missionário, né, solteiro, você precisa viver aquilo ali. Se você é um sacerdote, você tem que viver o seu sacerdócio. Pode fazer outras coisas, pode cantar, pode ir para o YouTube, pode fazer um monte de outras coisas. Mas o seu apostolado principal não é isso. É esse de cá. Exatamente. Entendi. Então, esse para mim é a primeira certeza assim, que a gente tem que ter quando olha para ele. Entende? Porque ele viveu aquilo que é a missão dele. E está escrito no Evangelho aquilo que ele foi chamado para ser. E viveu fielmente, né? Fielmente. Assim, o Papa Francisco, em 2021, quando ele lança, né? Da final de 2020 para 2021, né? Ele já lança no final de 2020 a carta Patris Corde, né? Que é Pai do Coração. Ele vai falar sobre isso que você está falando, né? Sobre que o ano dedicado a São José, que o objetivo principal não é só conhecer São José. Porque conhecer São José você pode pegar aí os acessos que tem, as literaturas, tudo que tem. Mas o principal objetivo do ano era resgatar isso, esses desejos de santidade, as virtudes, aumentar a nossa fé, a caridade, que é próprio de São José, né? E isso a gente faz vivendo o chamado, o apostolado principal que Deus nos chamou. Exatamente. Eu acho que o bom devoto de São José, se poderíamos dizer assim, é aquele que acho que a primeira coisa que ele vai aceitar é isso, é o chamado dele. Entende? E eu acho que é por isso que todo devoto de São José, de alguma forma, vive um pouco uma solidão, sabe? Sim. Porque eu acho que ele te chama primeiro para esse escondimento, digamos assim, né? A gente fala assim, Maria foi uma das que teve menos fala na Sagrada Escritura, né? Mas São José... Não teve nenhuma. Não teve. Não tem nenhuma fala dele, né? Você vê, olha só, e foi um homem que falou tudo, falou um monte de coisa, mas não teve fala. E aí você vê assim, o silêncio, o escondimento. Eu gosto muito do Padre Paulo Ricardo, vai falar assim que é o pai adotado, né, de Jesus, não é o pai adotivo, né? Foi adotado por Jesus. Então, assim, e cheio de virtudes. Eu falo assim que como que eu fugiu o nome do santo, mas assim, ele foi o pai do Salvador, né? Então, o Salvador o obedeceu. E aqui vai falar, né? Nesse livro ele fala, né? O Salvador do Salvador. O Salvador do Salvador. Então, assim, ele teve autoridade sobre o Filho de Deus, sobre o nosso Salvador. Então tem que ter atenção. E algumas outras pessoas também às vezes tem medo de ter devoção também por aquele receio, né? De estar diminuindo Jesus por estar... É a mesma coisa com a Virgem Maria, né? Eu tenho medo de uma devoção à Nossa Senhora porque dela roubar a glória de Deus. Pelo contrário, né? Ela é um jeito mais fácil de... A primeira pergunta que a gente precisa fazer, e aí a gente tem muitos ataques que antigamente eles vinham somente de fora da igreja, né? Principalmente no meio protestante ali, que infelizmente hoje você começa a perceber isso dentro da igreja também, né? Em alguns segmentos assim. Mas a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: Deus teve medo, né, de ser obediente a São José e à Virgem Maria? Né? Porque Jesus é Deus. Né? Ele teve esse medo assim, mas isso aqui, se eu nascer numa família de Nazaré, será que eu não vou perder a autoridade? Não. Ele não teve esse medo, entende? Ele não teve, mas de forma nenhuma. Então, se ele não teve, ele não deixou de ser Deus sendo filho de José e Maria. E o próprio Evangelho, né? O que vai dizer o Evangelho quando eles perdem, né? Jesus fica aos 3 dias perdidos lá, e quando Nossa Senhora aparece, ele fala assim, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Nossa Senhora fala assim, eu e o seu pai estávamos... Ela fala assim, é o seu pai e eu. É o seu pai. A ordem é essa. E o próprio anjo. e isso é muito forte, porque assim, quando o anjo aparece a ele, fala assim, ó, pega a mãe e o menino. E o anjo aparece a São José, não a Nossa Senhora. Mostrando-se a autoridade do homem também. Porque o pessoal pode falar assim, Nossa Senhora, ela era tal e ele era submisso. Não, aí bem colocado, né?
o seu pai e eu. Essa autoridade o que eu percebo muito, se você for olhar ali a cronologia das aparições do anjo, assim, a primeira aparece a Nossa Senhora, isso, né? Porque ela ia gerar, né? Gerar ali. E aí ela diz o sim. Depois que ela diz o sim, o anjo vai já dar autoridade a São José. Tá. Tudo é passado, a partir daquele momento, é passado a ele. Né? É a ele que aparece em sonho. É a ele que ele fala, vai para o Egito. É ele que fala, volta para o Egito. Né? Quem começa a receber a voz de Deus ali, né? De Deus Pai. E segue também, Fábio, toda a tradição judaica, porque a tradição judaica, Cleito, quem que dava o nome para o filho era o homem, era o pai. E aí, quando o anjo aparece na história, ele vai ser chamado filho do Altíssimo, tal, e ele vai salvar, mas o anjo vai dar autoridade para colocar o nome é São José. Tu vai colocar o nome dele, Jesus, porque ele vai salvar o seu povo. Então, e assim, a Sagrada Escritura, ela dá os sinais lá no Antigo Testamento. Na teologia a gente aprende que essas tipologias, né? Então, quando você pega lá no Antigo Testamento José do Egito, que é uma tipo prefiguração de São José, de São José, né? Quando tu pega lá, e é interessante, né? Hoje mesmo eu estava meditando sobre isso, vindo para cá e preparando o podcast sobre isso daí, né? Você pega José do Egito, é uma prefiguração de São José. Lá ainda, antes dele ir para o Egito, né? Porque quando ele tem os sonhos, ele vê lá o sol, né? E o sol, a lua e as 11 estrelas, né? Que simbolizava ali as 12 tribos, né? E colocou 11 porque ele era uma das tribos. E aí vê lá a lua e o sol. Aí mais na frente a gente vê José com Maria, que é simbolizada em Apocalipse como a lua, e Jesus, que é o sol, estava sob a sua autoridade. Quando ele é mandado para o Egito, ele vai para o Egito o quê? Para cuidar do trigo do faraó, né? Vai proteger o trigo do faraó. Nosso José, vai levar pão. Olha só, que depois vai ser o serviço de alimento para o povo. Então, olha só que o que é. No Egito, o faraó torna José do Egito como o senhor da sua casa. Olha só, São José é tornado senhor da casa. Exatamente. Então, assim, é uma coisa assim impressionante, né? Foucault tem uma frase muito bonita no seu livro, que vai falar assim, era as 7 palavras, não, Jesus o eterno Galileu. Ele vai falar assim que, quando ele fala da retirada de Jesus da cruz, tirado por José de Arimateia, ele falou assim, tinha que ser um José. Tinha que ser um José para tirar ele da cruz. Aí ele fala assim, aí ele responde, por que tinha que ser o José? Porque foi através da mão de um José que ele veio ao mundo. E é através de outro José que ele é preparado para sair do mundo, o preparado do corpo. Então, assim, essas analogias, alegoria é muito forte também. Então, mostra, assim, as prefigurações de São José muito presente, né? E isso é muito forte também. E sem contar a questão espiritual, né, irmão? Que tem hoje, né? E um outro ponto importante também é a questão essa questão da autoridade. Né, para os nossos tempos de hoje, né, entender essa questão da autoridade do homem, né, porque o que eles fizeram? O mundo pós-moderno, eles distorceram o conceito de autoridade, né, e aí essa autoridade que se diz hoje, né, que é uma autoridade que é autoritária, né, que não obedece assim a ninguém, que você não precisa obedecer a ninguém, porque você que manda, tudo. Essa aí eu não quero mesmo, não. Entende? Ninguém quer. Mas a autoridade verdadeira que a gente consegue buscar em São José é essa autoridade que eu não preciso falar nada. Entende? É espiritual. É espiritual, é uma autoridade que eu gosto muito de... Você também prega para casais, eu também, e eu adoro pregar para casais aquela passagem, mulheres sejam submissas,
Aí hoje o pessoal tem medo de falar submissa e fala solícitas. Não, a palavra diz submissa. Submissa aos homens. E ninguém mais quer isso, todo mundo rejeita isso, né? Mas ninguém continua lendo, né? Que diz, homens, ames a vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. E aí eu gosto de explicar isso da seguinte forma. Eu sempre uso a alegoria assim. Imagina que vocês são lá da caverna, né? E aí tem um homem, tem a mulher e tem os filhos. E tá lá numa caverna. E de repente tem um leão que tá vindo atacar a sua família. A autoridade do homem diz para a mulher e os filhos: vocês vão lá para o fim da caverna e vão ficar lá escondido. A mulher: não, mas que sei o quê. Não, eu estou mandando. É isso mesmo. É essa autoridade. Você vai para lá que eu estou mandando ir. Aí o mundo vai falar: nossa, mas isso é um absurdo. Mulher não deve receber ordens e tudo. Ele manda porque ele vai para a porta da caverna e vai enfrentar o leão. E ali ele vai dar a vida pela esposa e a vida pelos filhos. Isso, e agora me diga, que mulher em sã consciência não quer isso? Isso é ser provedor, protetor. É protetor, você proteger. Não é mandar por mandar. Não, é para o bem da família. Ô Fábio, e é interessante você falar de autoridade, porque assim, o que eu vejo hoje enquanto evangelizador, formador, professor, o mundo vai distorcendo as palavras, né? E o sentido das coisas. Então, por exemplo, hoje é muito comum falar assim: pai, você tem que ser amigo do seu filho. E São José, em momento algum, ele foi pai. Ele não foi amigo de Jesus. E a gente pensa assim, aí eu sempre falo para meus meninos assim: eu nunca quero ser amigo seus. Eu sou pai de vocês. Amigo, você tem seus amigos lá. Eu não, eu sou o seu pai, é diferente. E aí, assim, muitas pessoas vai distorcendo isso, até por um conceito errado da autoridade paterna, né? Que seja, a gente não sabe quais as raízes, às vezes pode ser uma frustração ou experiência negativa com os pais, e joga isso. Mas, assim, hoje também, esse resgate à devoção de São José nos ajuda também, até no âmbito de relacionamento entre pais e filhos, porque hoje se perdeu, não é, irmão? Você está andando aí também pregando, nós falamos sobre essa questão de pregar para casar, mas foram se perdendo isso, né? Essa mística do relacionamento, da autoridade do pai sobre o filho. Hoje você olha, parece que o pai é um amigo. E muitas vezes o filho trata até melhor o amigo do que o próprio pai. Mas sabe onde que eu vejo a raiz disso? Na questão da vocação. Entende? Os pais de hoje em dia, eles não entenderam a paternidade como uma vocação. Então, o que acontecia antes da minha geração? Né? E olha que eu estou falando isso, eu não tive um pai presente, não. Mas a gente sabe que na maioria dos casos era assim. O pai, ele dava a vida pelo filho. Sim. Para que o filho tivesse uma vida melhor. Isso ia acontecendo. A cada geração, os filhos, né, não é uma regra, mas iriam tendo coisas melhores. Então o pai, ele se matava. Ele tirava o prato de comida dele para dar para o filho. Isso não causava nele, não tinha depressão, ansiedade. Estou falando que isso não existe, não. É porque ele entendia isso como uma missão dele. Era natural. Era natural. Era aquela coisa assim, o pai e a mãe, estou falando que você não deve, tá? Mas não tinha aquela coisa, nós precisamos de um tempo pra gente. Não. Qual que era a função deles? Criar os filhos. E eles estavam muito felizes com isso. Isso é ser resolvido na sua vocação. Resolvido na vocação. Aí o tempo foi passando agora, a partir da minha geração, que eu digo assim, a culpa é da minha geração. Que eu sou de uma geração que a vida foi mudando muito rápido com tecnologia, internet, as coisas mudaram muito, muito, muito rápido, né? O que aconteceu com a minha geração? Eu não tive as coisas quando eu era mais jovem, agora eu tenho o direito de ter. Sim. Eu comecei a competir com meu filho. Então, eu não tive videogame. Então agora eu vou ter um. Então eu comecei, então agora eu vou jogar com meu filho. Entende? Não é aquela coisa, eu não tive, eu vou dar para meu filho. Isso. Ótimo, beleza, sem exagerar, tá certo. Então, eu não vejo mais como uma missão. Aí eu vejo que dá trabalho, que aí eu vou perder a minha juventude, eu vou fazer isso.
as pessoas não querem mais, elas querem para si. É um Entrou egoísmo, né? É um egoísmo muito grande, entende? Não é mais missão. Aí, como não é missão, o que acontece? Você, como quer tudo para si, você quer também o amor do seu filho. E aí, como você quer que seu filho te ame a todo custo, porque você precisa disso, né? Aí você vai fazer coisas... Você começa a fazer coisas que estão fora da sua missão. E é interessante porque os nossos pais... Minha mãe, olha... no tempo que eu convivi com minha mãe, né? Minha mãe morreu tem uns 5 anos, né? Então eu estava ali com uns 40, 41 anos. Eu nunca me lembro de minha mãe perguntar assim, filho, você me ama? Você ama a mamãe? Você ama mais a mamãe ou o papai? Minha mãe nunca teve essa preocupação em saber qual que era o sentimento que nós tínhamos por ela. Ela queria o quê? Que você crescesse na vida, fosse um homem honesto, tivesse um bom casamento, fosse para Deus e acabou. E respeitasse ela. E respeitasse ela. E se não respeitasse, ela falava isso para nós. Minha mãe doente, você, não é porque eu tô doente, você não vai ganhar uns tapas. E assim, é desse jeito. Então, eu acho que está muito ligado a isso, sabe? Tem que olhar para isso mesmo. E aí, Thales, você falou do Papa Francisco, né? Da carta dele. E tem um trecho, né, dessa carta que ele escreve e que bate muito com isso que a gente está falando. Que ele diz assim, a missão dos pais, né, é fazer com que os filhos tenham a liberdade de fazer suas próprias escolhas. Sim. E os pais percebem que a missão foi cumprida quando eles se tornam inúteis. Isso. É uma palavra que forte. O mundo hoje não quer nem ouvir, entende? Você precisa se tornar inútil. E aí eu faço um paralelo, falei isso outro dia, eu faço um paralelo a São José, que São José não estava aos pés da cruz. Não. Mas ele foi covarde, ele foi isso... E eu digo não, é porque ali ele já era inútil. Porque a força de Jesus, a força física de Jesus veio do trabalho manual que ele aprendeu com São José. E até para nós, como assim, usando outro paralelo, como nós como professores, né? Quando é que nós sabemos que nossos alunos estão sabendo atingir o objetivo? Quando eles não precisam mais de nós. Exatamente. Ou seja, quando nós nos tornamos... Inúteis. E aí, isso... Esse mundo hoje é difícil. Nós não queremos... difícil. É porque é soberba nós queremos sempre ser ainda o centro. Não, mas eu percebo que é difícil, sabe? Igual é difícil. Eu tô com um filho que saiu de casa para poder estudar. E aí ele começa a viver a vida dele lá. Não é fácil. Não é. Não, realmente não é fácil. Não vamos aqui querer também bater em todo mundo, não. É muito difícil eu saber que ele não precisa de mim mais para todas as decisões da vida dele. Algumas coisas ele vai... decidir sozinho. Mas se eu não tiver um modelo como São José, eu sofro, entende? Eu sofro demais. Então, ele precisa ser esse modelo, né? Aí resolve a questão da vocação mesmo. E é interessante porque isso é um dilema que todos os pais, aí que nós estamos falando com propriedade porque nós somos pais, que todo pai vai viver até morrer. Esse sentimento. Porque, por exemplo, de inutilidade, né? E mesmo se o filho estiver prosperando, porque nós vamos carregar sempre isso. E aí, assim, isso na carta do Papa é muito forte, porque, assim, deixar que os filhos tomem as próprias decisões. E, às vezes, as decisões que eles vão tomar nem sempre é aquelas que nós esperamos que eles tomem. Mas isso é um modelo de relacionamento de Deus também para conosco, porque Deus nos dá o livre-arbítrio de tomar decisões, mesmo que não seja aquela que Ele espera que nós tomemos. Mas Deus dá liberdade para nós. Então, assim, eu falo sempre isso para minha esposa. Olha, eu queria, né, que meu filho fizesse isso, aquilo, né? Quando o Theo, que é o mais velho, terminou, ele passou em engenharia química numa federal. Aí você pensa, um professor de área de ciências, física e matemática. Então, assim, para um pai que é nessa área, era tudo que nós queríamos. Mas ele falou assim, não, pai, não quero fazer isso. Não é minha vocação. Eu, na hora, eu falei assim, agora é hora de mostrar maturidade e pregar, e viver o que a gente prega, né? Então, você vai fazer aquilo que você quer, que você acha que é a sua vocação. Então, isso é difícil para os pais hoje. Mas São José viveu muito isso, né?
Porque se fosse um pai egoísta, vai assim, não, Jesus vai ficar aqui na carpintaria. Vai dar sequência à tradição da família. Exatamente. Aí, um outro ponto de São José que eu acho que todo devoto precisa estar ciente disso é a questão do silêncio, sabe? Quando eu sou sanguíneo, né? E sanguíneo você não pode dar espaço, né? Vai falando demais. Vai falar mesmo, então no começo da minha vida na igreja, eu sempre falei demais, falei muito, e se me desse oportunidade de dar opinião, eu estava dando opinião mesmo, não tinha disso. E aí, a partir do momento que São José entra na minha vida, eu fui aprendendo a silenciar. Tanto que eu brinquei, eu tenho todos os livros disponíveis hoje nas bibliotecas católicas que falem sobre silêncio, eu tenho, sabe? 12 graus de silêncio, aquele lá do Sará, né? O silêncio contra a ditadura do barulho. Do barulho, né? Lançado o ano passado, o próprio Frei Gils fez toda a dinâmica da quaresma dele, né? Falava sobre silêncio, eu estava comprando. Eu falei, eu preciso aprender a silenciar. Tanto que o meu título de Nossa Senhora de devoção é Nossa Senhora de Knock, que é uma aparição da Irlanda e que aqui no Brasil ficou conhecida como Nossa Senhora do Silêncio. Né? A Nossa Senhora do Silêncio é uma aparição lá na cidade de Knock, em que aparece Nossa Senhora, São José e São João Evangelista, que é a aparição de uma igreja. Né? Então, ela é a minha Nossa Senhora de devoção. Assim, o título, né, de devoção. Porque São José, ele precisa mostrar para a gente que esse silêncio não é um silêncio passivo. Então, eu dei o exemplo meu, de que eu falava demais, também não é agora, não vou falar nada, também não vou dar opinião, vou ficar calado. Não é omissão, não é? Não é omissão, é um silêncio ativo. Por que São José silenciava? Para ouvir a Deus. Então, Santa Teresa d'Ávila, ela vem dizer que é uma grande devota de e São propagadora José, da devoção. E a frase mais famosa dela é aquela, né? Não tem nada que eu pedi para São José. Que está no texto, na oração do texto São José. Exatamente. Né? Não sei se é no início ou no final, usa essa frase Santa Teresa. Exatamente. Tem uma outra frase dela que ela fala, se você não sabe rezar, peça a São José que ele vai te ensinar. Então, o auxílio dele em ouvir a voz de Deus. O homem, principalmente, né, por causa disso tudo que a gente está falando, mas todo mundo, mulheres, crianças, não importa o estado de vida, de ter essa capacidade de silenciar para ouvir a Deus. Deus fala o tempo todo, mas a gente só consegue ouvi-lo se tiver no silêncio. Só no silêncio. Só no silêncio. Isso a gente lembra, você falando aí, vem no meu coração o livro do profeta Elias, né? Quando Deus fala, ele sobe ao monte e vem aquela tormenta. É a minha passagem de conversão, inclusive. Aí depois, lindo, né? Reis, né? Livro dos Reis. Aí ele, na brisa. Deus fala na brisa. Simplicidade, o silêncio. E São José é isso. Exatamente. Tudo, né? Glória a Deus. Então, a gente ter esse silêncio ativo. É um silêncio ativo, é um silêncio de escuta. Né? É um silêncio de não fazer nada sem que Deus nos aponte antes o caminho. Né? Sem que Deus diga pra gente, olha, vá para o Egito, né? E volte. Às vezes esse Egito é um lugar talvez de muita escuridão, né? Como eu acredito que o Egito foi para a Sagrada Família, né? Não foi um lugar fácil, né? Nem o caminho, nem estada lá. O Egito é a terra da escravidão, né? Pois é. E assim, até ilógico, né? Ele vai fugir da matança indo para um lugar de onde eles saíram, né? Assim, o povo de Deus saiu. O povo de Deus, assim, ele sai da terra que era a casa do pão, que era ali Belém, vai para lá, vai para o Egito, para a terra da escravidão, tá voltando. Então, assim, mas é nesses lugares que Deus fala conosco, né? E se a gente olhar o livro dos profetas, eu vou te levar para o Egito, eu vou te levar para o deserto para ir quebrar seu coração. Então, nós estamos no tempo de quaresma, mais propício do que tudo, falar desse tempo de deserto. Mas assim, é muito forte isso para nós, nosso tempo. Um mundo barulhento, né, Fábio? E o silêncio de José ensina muito. Glória a Deus. Amém por tudo isso, né? Estamos chegando no final, não podia ficar muito mais tempo, mas assim, irmão, nós queríamos terminar você deixando uma mensagem
para os nossos irmãos. Primeiro eu queria que você fizesse um convite, tá? Os homens aí que quer fazer o acampamento São José, falasse e deixasse uma mensagem para os irmãos, de preferência para os homens também, né? Nós vamos entrar no mês dedicado a São José e eu acho nada mais do que propício deixar uma mensagem de São José para os nossos homens. Fica à vontade, viu? Então, primeiro o convite, né? Fica aqui o convite, esse sim, exclusivo para todos os homens, né? Nos dias 1, 2 e 3 de maio, o acampamento São José, né? Na sexta-feira, que é o dia 1º, é feriado, né? Então vai dar para todo mundo ir tranquilo, vai começar depois do almoço, né? Entrem lá no nosso Instagram, que é São José Acampamento, e lá tem um link para um grupo nosso do WhatsApp, onde todas as informações serão dadas, né? Agora, para todo mundo, assim, no geral, não somente os homens, né? Dizer que não tenham medo de recorrer a São José. Ide a José, né? Já se dizia lá com o primeiro José do Egito. Ide a José para que ele ajude, né, na caminhada de intimidade a Deus, né? Eu acho que estar com São José é, antes de tudo, um sinal de humildade, né? Existe um grande castelo, que é o castelo onde está Deus, né? Muitas vezes a gente não consegue chegar até ele diretamente, entrar nesse castelo, por causa das nossas misérias. Então, ao lado desse castelo tem uma casinha muito pequena, né, que está a Virgem Maria, que é o lugar onde ela nos leva até esse grande castelo. Mas às vezes a gente está tão perdido que a gente não consegue nem se aproximar da Mãe de Deus. E do ladinho dessa casinha tem um lugarzinho bem pequenininho, que é uma oficina, e dentro dessa oficina está um grande carpinteiro chamado São José. E ele é capaz, na humildade dele, no silêncio dele, nos levar primeiro a essa casa onde está a Virgem Maria, e os dois juntos nos levar a esse castelo onde está Deus. Então, não tenha medo de ser devoto dele, e que São José nos auxilie nesses tempos difíceis. Tem um dito que diz que quem é devoto de São José sempre será recorrido, mas só quando a água estiver batendo aqui, ó, no nariz, né? Para que a gente nunca perca a esperança. Glória então, a Deus. Se tudo estiver difícil, continue pedindo a ele, que quando ele vê que a gente está perseverando, ele vai vir no socorro. Deixa a água chegar até o nariz. Deixa chegar. Aí ele vai atender. Irmão, assim, só para finalizar, você tem um trabalho, um apostolado também no seu Instagram, né? Às vezes em quando você posta algumas coisas. Eu queria que você deixasse seu Instagram para os irmãos, né? Se puder falar aí um pouquinho sobre o seu apostolado no Instagram. De vez em quando você posta algumas coisas, até aqui nos bastidores você falou que já tinha iniciado uma série de Natal. Fala um pouquinho pra nós, só pra gente, antes de encerrar. Meu Instagram é fabiohs.z, né? Se eu não estiver enganado, mas acho que é isso mesmo. Não sou assim muito bom de memória, com não. redes sociais. @fabiohs.z. Isso, exatamente. Então, lá eu estou começando agora um trabalho lá, mas assim, na minha vida, eu além de ser professor, sou missionário, né? Então eu faço pregações, né, onde me chamar, e também estou iniciando um trabalho como terapeuta, né? Então, se precisar de ajuda aí, não só espiritual, mas uma ajuda também humana, é só entrar em contato lá. Sim. Irmão, então, Deus te abençoe. Estamos chegando no final do nosso podcast. Abençoe o seu chamado, seu ministério, a sua família. Que Deus continue te honrando e que você tenha perseverança sobre o auxílio de São José, de continuar levando, né, a palavra de Deus e tudo. Então, Deus te abençoe abundantemente. Paz e graça. E para quem nos acompanha, siga, continue nos seguindo, divulgue, reze pela essa obra. E nos encontramos no próximo podcast. Deus abençoe você, paz e graça, salve Maria. São José, rogai por nós. É isso aí, amém. Oh, glória a Deus.